Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nos reunimos para que juntos possamos buscar esse conhecimento, esses ensinamentos que vêm a todos nós para nos auxiliar em nossa caminhada. Então, vamos dar início ao nosso encontro. Vamos juntos acerenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e a todos esses amigos queridos que jamais nos desamparam. Mediunidade é uma abençoada oportunidade concedida pelo Pai como um empréstimo para que possamos trabalhar nas melhorias tão necessárias que nos leva ao autodescobrimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, então dando continuidade ao que nós iniciamos, o estudo do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, tá? Então, é um livro de mensagens relacionadas às questões mediúnicas, tá? Então, falamos sobre a importância da mediunidade e agora vamos falar um pouco sobre algo extremamente importante, né? Que se refere à questão dos pensamentos, né? A troca dos pensamentos. O ato mediúnico em si é uma troca de pensamentos. E todos nós pensamos, né? Todos nós atraímos através desses pensamentos, daquilo que nós estamos guardando no nosso íntimo, almejando. E o pensamento, ele representa essa troca, né? Que se transforma numa energia, né? Sejam pensamentos bons ou não. E a importância também de nós aprendermos pela doutrina que podemos nos equilibrarmos, né? Que nem todos os dias serão da mesma forma, passaremos ali pelas situações desagradáveis, teremos os dias mais tranquilos, mas podemos mudar essas sintonias, mudar esses pensamentos que vão trazer para nós todos, sensações boas, agradáveis, né? A gente vai conseguir manter o equilíbrio. Então, Emmanuel vai falar um pouquinho sobre esse ponto extremamente importante, que é a questão dos pensamentos, do segundo capítulo, cartão de visita. Então, qual é o nosso cartão de visita? É o nosso pensamento, aquilo que nós estamos almejando para nós, buscando através dos nossos desejos mais íntimos, né? E aí a gente acaba criando ao redor de nós ali uma atmosfera, né, de energias, sejam elas boas ou não, tá? Então vamos lá dar início à nossa leitura aqui de estudo. Então, do segundo capítulo, cartão de visita da reunião pública de 8 de 1 de 1960, questão número 7. Em qualquer estudo de mediunidade, olha que importante isso aqui, pessoal. Em qualquer estudo da mediunidade, não podemos esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos de sintonia na esfera da alma. Então, nós falamos sobre a importância dos pensamentos, falamos sobre a sintonia, tá? Por que sintonia? Porque nós pensamos o tempo todo, tá? Até quando nós estamos ali no desprendimento parcial do nosso corpo durante o repouso da matéria, nós continuamos pensando e criando, tá? Então, pensamento, criação, tá? Aqueles desejos íntimos que partem de nós ali, das nossas ideias, daquilo que nós almejamos para nós. Então, nós pensamos e nós criamos e exteriorizamos pelas nossas ações. Analisando-o tomemos a imagem da vela acesa, apesar
imprópria para as nossas anotações. Então é um exemplo que ele tá querendo trazer ali, Emmanuel, para todos nós, ligados à questão do pensamento, nos espelharmos ali numa vela, tá? Então, a vela acesa arroja de si fótons ou força luminosa, tá? Então, olhando o primeiro ponto, que é a questão da luminosidade, tá? O cérebro exterioriza princípios inteligentes ou energia mental, tá? Então, significa a nossa exteriorização, aquilo que nós estamos almejando, né? Na primeira temos a chama, no segundo identificamos a ideia, tá? Um e outro têm campos característicos de atuação que é tanto mais vigorosa quanto mais se mostre pelo fulcro de emissão. Então, esses comparativos aí são bem interessantes, né? Então, as nossas emissões, né? Da onde parte as nossas emissões? O nosso cérebro físico, ele capta essas sensações e aí ele formula ali pequenas ideias dessas sensações. Então, tendo sensações agradáveis, né? Se estou bem, né? Interiormente, então eu vou exteriorizar essas sensações agradáveis que vão ser transformadas em ideias positivas, porque eu me sinto bem. E aí eu vou ter pensamentos positivos. Agora, quando eu não estou bem, né? Então eu passo essas sensações que não são tão boas, e aí o nosso cérebro ele vai captando essas sensações e aí vamos tendo ideias ali não muito agradáveis, pensamentos também não muito agradáveis. Só que essa velocidade de transmissão, ela é muito rápida partindo do nosso espírito, né? Da nossa chama luminosa, tá? Então nós vamos exteriorizando. São pequenos processos que vão desencadeando ali outras partes, que chegam até nós como pensamentos. Então o pensamento é aquela última... a última não, me desculpe, a penúltimo ponto ali até se transformar numa ação, tá? Então, é como nós estamos, tá? Mas nós, aliado a tudo isso, a questão das mudanças, das possibilidades, lembrando mais uma vez que é muito importante, nós aprendemos hábitos o hábito saudável da prece, né? Da mudança de sintonia, de uma música agradável, né? De uma boa conversa, enfim, todas essas situações que possam transformar essas situações difíceis em coisas boas, agradáveis, porque nós estamos alimentando o nosso íntimo de coisas que podem mudar os nossos pensamentos, tá? Então, sintonia, tá? Aliado a um ponto muito importante que é a questão do autodescobrir-se, né? Essas reflexões que a gente faz sobre as questões dos comportamentos mesmo, tá? Dos nossos comportamentos, né? Todos nós, né? Isso vai nos trazer muitos benefícios. Não podemos nos apegar às culpas, né? Muito pelo contrário, né? Nos possibilitarmos ali como aprendizes e que nós podemos mudar essas situações e transformá-las em hábitos mais saudáveis. No fundo, os agentes a que nos referimos são neutros em si. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido. Tanto pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. Tanto ajuda os braços, então, isso é importante, né, que nós acabamos de comentar. Então, tanto podemos revelar caminhos de um santuário, quanto a trilha de um pântano, ou seja, podemos nos direcionar de uma forma ou de outra, tá? Então, passamos por esses processos, né, até chegar aos pensamentos, às ações, mas que podem nos direcionar por um caminho A ou B, tá? Então, depende de nós. Então, quando Jesus diz: vós sois deuses, nesse sentido, de nós escolhermos a nossa caminhada, de termos esse livre-arbítrio, tá? E aí vamos tendo ali as consequências das nossas escolhas, sejam elas boas ou não, que vão ali nos trazer ensinamentos, possibilidades, aprendizados, né? Então é por isso que é muito importante essas pequenas reflexões aí sobre como nós estamos no nosso eu íntimo, tá? Que vai sempre nos auxiliar muito.
tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos de um benfeitor no levantamento das boas obras. Verificamos no símile que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade, tá? Então obedece à nossa vontade. Então, livre-arbítrio, mais uma vez, nós temos esse livre-arbítrio, a nossa vontade, o nosso querer de buscarmos caminhos, situações, termos pensamentos, né? Então, podemos nos direcionar sobre essas questões. Isso é muito importante, porque é libertadores, pessoal, tá? Saber que, assim, nós não vamos acertar tudo o tempo todo, não vamos ter o equilíbrio o tempo todo, não. Nós somos pequeninos, né? Estamos dando ali os nossos passos, pequeninos passos, e graças a Deus, né? Por esse espaço, por essa oportunidade que a gente tem de poder estar aqui encarnado, sabe? Ter ali as situações que vão nos ensinar, né? Então, é uma abençoada oportunidade que nos é concedida, né? Então, vamos dando esses pequenos passos e aí a gente vai errar, a gente vai acertar. Essa é a nossa caminhada, né? Estamos ali numa montanha russa, mas podemos retomar, né? Podemos retomar as situações, né? Aprender a lidar com elas, né? Não, não é que nós estamos seguindo a doutrina ou que estamos engajados nos estudos, né, nesse autodescobrimento, que nós estaremos isentos das situações, né? Muito pelo contrário. Teremos que passar aquilo que está dentro da nossa programação, né? Mas de uma outra forma, porque agora nós temos esse conhecimento ao nosso lado. Basta o nosso esforço, o nosso querer, que vai nos auxiliar e muito quando precisarmos, né? Então isso é muito importante. Seguirmos mais confiantes. E compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética, em nossas relações uns com os outros, a abordagem magnética, ou seja, a troca, né? Então nós trocamos. Então eu posso ter um pensamento positivo direcionado à minha mãe, por exemplo. Então eu vou direcionar uma energia para ela e ela tem uma energia pela minha irmã, então ela direciona. Então nós temos essas trocas magnéticas. Os nossos amigos espirituais, né, que tanto nos auxiliam ali com as suas vibrações amorosas, né? Quando então, assim, é uma troca magnética dessas energias, desses pensamentos que são direcionados uns aos outros. Às vezes a gente desconsidera um pouco essas questões, né? Vê muitas situações acontecendo no planeta, né? Nesse planeta tão querido que nos acolhe. Então achamos que não podemos fazer nossa parte e podemos sim, né? Emitindo ali pensamentos, vibrações, fazendo uma prece, né? Quando nós fazemos uma prece, é uma energia direcionada, né? Então podemos vibrar amorosamente, emitir pensamentos positivos pelo planeta, para aquelas situações que nós estamos acompanhando, né? Ou seja, o nosso pensamento, ele tem uma força muito grande, né? E ela é uma ferramenta que vai nos conduzir na nossa caminhada, tá? Seja aqui na nossa encarnação presente ou quando regressarmos ao plano espiritual, né? Então, esse pensamento será constante, essa energia dos nossos pensamentos será, como dito aqui no prefácio, será o nosso cartão de visita, né? A atmosfera que nós criamos ao redor de nós pelos nossos pensamentos. Em nossas relações uns com os outros, ok. Seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos, né? Observa, pois, os nossos próprios impulsos, que é o recado de Emmanuel para nós. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. Realizando, atraes. Atraindo, refletes.
e refletindo, estendes a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Então, refletindo, vou voltar aqui que eu achei bem interessante. Refletindo, estes a própria influência acrescida dos fatores do grupo com que te afinas. Influência, nos influenciamos uns aos outros, sim, pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos, né? Então nós vamos nos atraindo, tá? Então, se eu penso determinadas coisas, sejam elas positivas, não há outro caminho que não seja atrair, né, situações positivas, né? Então, muita reflexão nisso também. Então, aquilo que nós estamos emitindo, né, é o famoso magnetismo, ou seja, vamos atraindo para nós. Então, o que eu emito, eu tenho um retorno, tá? Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz dos construtores do bem ou a sombra dos carregadores do mal. Ou seja, podemos criar muitas situações, podemos mudar muitas situações e principalmente podemos transformar muitas situações. Então, o nosso pensamento, ele tem uma força muito grande para todos nós, sejam nós aqui encarnados ou desencarnados, porque esse pensamento ele vai nos direcionar com as nossas sintonias, onde vamos estar, como podemos estar. Depende de nós, pessoal. Recebemos muita ajuda, sim. Receberemos, porque jamais estamos sós. Mas depende de nós mudarmos, transformarmos, emitirmos, fazer o nosso papel. E esse pensamento tem uma força e tem uma participação muito efetiva nessa questão de mudarmos. Não só nós, nosso meio também. Através do amor que Jesus nos ensinou, dos pensamentos positivos que nós podemos emitir em favor dos nossos irmãos e irmãs, em favor do planeta. Então, vamos encerrar com essas reflexões, né, sobre pensamento, sobre a força do nosso pensamento, sobre a importância desses pensamentos para nós, porque nós recebemos muitos pensamentos positivos de amigos que nos auxiliam nos nossos momentos de dificuldade. Muitas vezes nem entendemos, né? Apenas sentimos uma força ali de nos reerguermos, uma coragem para continuarmos. Então são esses pensamentos amorosos, essas emissões mentais, essas energias saudáveis, suaves, que chegam até nós. Então por que nós não fazermos o mesmo? Pelo nosso meio, pelo nosso próximo, por nós. E veremos que vamos construir ali muita coisa boa através das nossas emissões mentais. E na questão da mediunidade, ela é muito importante, porque mediunidade é o médium, ele é um intermédio entre o plano carnal e o plano espiritual. Então nós captamos esses pensamentos, temos essas trocas, captamos essas energias, e esse pensamento é muito importante também. Tá? Então vamos encerrar esse nosso encontro com essas reflexões que vêm a nós por irmãos queridos e principalmente por Deus, nosso Pai. Pedindo, Senhor, que nos ampare e proteja, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para esses ensinamentos que vêm a nós, e principalmente agradecer pelo amor e pela misericórdia que nos envolve a todo. E nesse momento, com os nossos melhores pensamentos, vamos vibrar pelo planeta que nos acolhe e por todos nós que aqui estamos encarnados em nossa caminhada, em nossas situações, para que tenhamos boa vontade e perseverança, todos nós, em nossas buscas,
e os nossos pensamentos amorosos em favor desse planeta, em favor dos nossos irmãos e em nosso favor também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.